O vídeo a seguir é uma gravação do bate-papo que eu fiz no dia 26 com o Fernando Petroni, falando sobre como entrar na área de animais silvestres. Eu cortei bastante coisa da aula para você ter só o conteúdo realmente importante e espero que você goste desse conteúdo. A gente se dedicou bastante para estudar, para te trazer essas informações. Espero que isso seja um bom direcionamento para você. E aproveite. Para começar, Vamos lá. acredito que aqui quase todo mundo fez. Uma pergunta que muita gente fez mesmo foi: deixa eu achar aqui. Por onde começar? O primeiro passo é conseguir entender o que você quer. Muita gente, eu quero fazer e tudo, e acha que trabalhar com silvestres já é algo específico. Na verdade, silvestres é um universo de possibilidades. E aí você ter essa ideia, pelo menos no início é muito difícil saber o que eu quero, mas você consegue pelo menos entender o que eu não quero. E isso já ajuda bastante. E além do que eu não quero, se você for pensar em quem já está numa graduação, o que eu não posso fazer, o que não é da minha ossada profissional. Isso tudo vai ajudar. E se de repente eu descubro que a minha paixão ela está fora da minha atuação profissional, você vai pensar, continuo nessa profissão, mudo e por aí vai. Então, a primeira dica que eu dou é o que eu quero na área de silvestres, né? Que o pessoal geralmente limita a grupo de animais, eu não falo nem grupo de animais, mas segmentos de atuação mesmo. E tendo essa ideia, a gente vai começar a estudar, que é o primeiro passo. Estudar sempre, estudar muito, muito mesmo. Petroni, em relação a isso que tu falasse, em saber exatamente qual a sua atuação nesse meio, eu vejo muito a questão da divisão das três grandes cursos, digamos assim, que trabalha com silvestre, né? Que é zootecnista, veterinário e biólogo. Tu pode comentar um pouco sobre como seria a atuação de cada um nessa área? Posso comentar um pouco sim. Primeiro, todo mundo vai torcer a cara quando falar zootecnista trabalhando com animais silvestres, quando geralmente só vincula minha profissão, que sou zootecnista, a produção animal, né? A criação de vaca, a produção de leite, criação de porco e por aí vai. Então, o que o zootecnista vai fazer? Como eu já ouvi no início da minha formação, perguntar se eu ia criar arara para comer, né? Para comer carne de arara. E não é bem assim. O zootecnista, dentro da sua formação, que é quem eu vou falar um pouco mais, porque é minha profissão, então eu tenho um domínio maior. Mas o zootecnista, na sua formação, ele tem vários conhecimentos que auxiliam no processo ou de criação comercial de animais silvestres, que a gente tem, sim, ou no processo de conservação. Então, conhecimentos ligados à área de nutrição, que digamos que é o eixo mais forte na formação do zootecnista, também na parte de instalações, um pouco na parte de comportamento, que a gente não vai comparar ao biólogo, e também a parte de gestão, parte administrativa, gestão, esse entendimento, e de recursos genéticos. Também a gente trabalha bastante com melhoramento genético e conservação de recursos genéticos também. Então, na formação do zootecnista, tudo isso pode ser extrapolado ou trabalhado dentro da atuação de animais silvestres. O médico veterinário, na sua formação, vai trabalhar muito com a parte de sanidade dos animais. E não só a sanidade do animal, mas o médico veterinário também está relacionado diretamente também com a sanidade das pessoas. Porque a gente também vai trabalhar, principalmente quando a gente trabalha com silvestres, vai ter essa parte de zoonoses, os protocolos de biossegurança, biosseguridade. Então, pensando em todo o conceito de sanidade animal. E hoje até o pessoal trabalha com saúde única, que é um conceito que quem quiser estuda aí, tem bastante coisa, falando sobre saúde única, que é a saúde dos animais, a saúde ambiental e a saúde da população. Então, claro que muita gente vai poder torcer a cara também de, mas o veterinário não faz só isso. Eu sei, o zootecnista também não faz só isso que eu falei, mas esse é um retrato bem curto da atuação do profissional. E o biólogo tem uma noção ecológica gigantesca mesmo, assim. E também trabalha na parte de comportamento, também trabalha na parte de, de percepção da importância do animal, da importância da espécie, das interações desse animal e de algumas das necessidades. Então, a parte principal não é qual é o profissional que eu tenho que me formar para poder ser o melhor profissional para trabalhar com silvestres. Porque as três profissões
são importantes e devem trabalhar de maneira conjunta. Cada uma tem uma nuance mais forte de formação e que nunca vai existir um profissional que soluciona todos os problemas e que sabe fazer tudo. Então, o ideal, na verdade, se você quer trabalhar, é ter uma equipe fantástica de zootecnista, biólogo e veterinário para conseguir dar condições ideais para se trabalhar com os animais silvestres. Isso a gente pensando muito forte em animais em cativeiro, fora de vida livre. Porque a gente também tem uma área, um leque de atuação, que é o leque de conservação em si, né? Conservação em vida livre. E aí a gente tem muito forte a parte de atuação de biólogos e veterinários. Também pode ter zootecnista? Também, se a gente pensar em genética de população, e se a gente pensar também em avaliação de score corporal, avaliação de quesitos nutricionais e mais algumas coisinhas. Mas hoje, dentro do trabalho que a gente tem, é muito forte ainda a atuação do biólogo e do veterinário. É isso aí. E às vezes existe até esse preconceito, né, Petrone, em relação a zootecnista. Eu vejo muito. O pessoal da biologia não curte muito zootecnista, não. Curte não. Mas acredito que a mensagem que a gente tem que deixar é que existe multidisciplinaridade e que é essencial, é vital ter isso, senão o trabalho não vai ser bem feito. Isso é uma área que, na verdade, acredito que todas as áreas da biologia precisem de um trabalho multidisciplinar, mas esse é o que mais chama a atenção, assim, né? A gente, Não por só exemplo, não tem biologia, como. só Oi, para diz. completar, não só biologia. Trabalhar com animal, na verdade, qualquer trabalho, mas principalmente a gente está falando aqui de animais, trabalhar com animais, animais silvestres, exige multidisciplinaridade. Percam uma cultura de que existe um profissional que soluciona tudo. A gente ainda vê isso muito, e isso é muito prejudicial, tanto para a própria profissão, como para uma subvalorização profissional, que remete a uma subvalorização de pagamento, porque você vai querer trabalhar por 3 e ganhar por um, então ganhe por um, trabalhe por um e dê emprego para mais dois. E tem um resultado final muito melhor. A conservação dos animais, a vida e o bem-estar dos animais vai agradecer muito mais se a gente trabalhar de maneira multidisciplinar. Isso é verdade. Vamos para mais perguntas do pessoal aqui, Vamos enviadas, tá? embora. A Agatha Sodré falou: pretendo seguir a área de silvestres, quero muito trabalhar com conservação de fauna. A minha dúvida é sobre o mercado de trabalho nessa área. Sei que para pets silvestres o mercado é um pouco maior, mas para conservação não conheço muito o mercado aberto. Certo. Pediu para tu comentar. Vamos lá. Realmente, o mercado de pets ele vem crescendo cada vez mais. O Brasil, então, ele é terceiro lugar em população de pet no mundo, se eu não me engano, né? Para se ter uma ideia, em número de animais, os pets aves já superaram os gatos, já são o segundo maior grupo de pets no nosso país, só perde para o cachorro. Então mostra de fato um mercado aí em ascensão, em que demanda profissional. Mas a conservação fora do mercado pet, ela também está em crescimento. Principalmente quando a gente pensa conservação excita, conservação em cativeiro. Cada vez mais se entende a necessidade do cativeiro para auxiliar no processo de conservação. E como se entende essa necessidade, entende a importância, começa a se valorizar os profissionais que colaboram para isso. Então a gente tem os diversos empreendimentos ligados na área de animais silvestres, zoológicos, mantenedouros, criadores científicos, criadores para pesquisa, e por aí vai. Então, quando se começa a perceber a importância, começa a se perceber que demanda um profissional capacitado, e isso é interessante a gente falar, não é simplesmente vai qualquer um porque está precisando, também se valoriza financeiramente e o mercado de trabalho se abre. Fora isso, também tem os projetos de conservação em vida livre, que tanto podem ser feitos por instituições privadas, como também tem por instituições públicas. A questão das instituições públicas, que para se trabalhar nela é através de um processo de concurso, a não ser que ela abra algum tipo de licitação, contratação externa, e aí por aí vai, a gente tem que ver a parte burocrática. Mas sim, está se abrindo um leque muito grande, porque se percebe cada vez mais que a gente tem cada vez menos ambiente para os animais ficarem. Então a gente quer os animais em vida livre, mas aonde? Então precisa tentar correr atrás do prejuízo agora, manter o que ainda tem preservado e aos poucos começar a crescer essas áreas de preservação e conservação. E aí os profissionais, os técnicos entram com primazia nisso aí, principalmente os biólogos, puxando um pouco essa sardinha. Sempre bom, né? Sempre gosto.
Vou aproveitar aqui a pergunta do Washington, que mandou aqui no chat, porque já seria também a próxima pergunta, de todo jeito, da lista. Certo. Que é como é o mercado de trabalho em reabilitação e reintrodução de animais silvestres? Pronto, reabilitação e reintrodução é um trabalho delicado. É um trabalho delicado por quê? Porque demanda muito conhecimento. Porque você vai ser responsável por um animal que possui algum tipo de mercado que a gente tem hoje são os centros de reabilitação, que geralmente eles são públicos, então entra naquele quesito de, de concurso, mas também há instituições privadas hoje investindo em centros de reabilitação por dois motivos, ou por compensação ambiental, ou então por entender uma responsabilidade ambiental. Elas investem nisso e contratam profissionais. Então, além desse processo de reintrodução, que é preparar o animal para voltar, também tem o processo de esqueci até a palavra agora, de acompanhamento do animal depois da reintrodução para saber se o processo ele foi eficiente, se o animal sobreviveu, se o animal ele está conseguindo procriar e tudo mais. Então, às vezes, só preparar o animal para reintroduzir não é o suficiente se o animal não consegue perpetuar, não consegue cumprir seu papel ecológico na natureza. Então, são dois mercados muito bons que vêm crescendo, junto com o levantamento de fauna também, e que demanda capacitação. Margot, não sei. Sou veterinária, mas quero trabalhar na conservação, pesquisa no campo. Como fazer? Pesquisa no campo? Vamos lá. A pesquisa, primeiro a gente tem que entender que toda pesquisa ela só é gerada com uma instituição por trás, certo? Dificilmente alguém com campo ligado a animais silvestres demandam muito recurso. E eu, pelo menos, não tive a sorte de encontrar ninguém com muito recurso que quisesse contratar para fazer pesquisa de campo. Então, as pesquisas elas estão ligadas a instituições. O que a gente pode fazer é, ou você faz parte de uma instituição de pesquisa, seja através de um processo ainda durante a graduação, que tem as iniciações científicas e tudo mais. Você também pode fazer parte de um processo de ela submeta o seu projeto de pesquisa e essa instituição vai financiar o seu projeto. O que geralmente eles pedem é que o pesquisador que assine isso ele tenha know-how para poder querer aquele dinheiro para pesquisar, né? Então, se geralmente as pessoas não têm o know-how, elas buscam orientadores, buscam profissionais, professores, pesquisadores de renome para poder auxiliar, inclusive, a montar e ter resultados que de fato vão dar retorno para aquele dinheiro que está sendo gasto. E lembrando sempre que isso eu estou falando de instituição privada, mas se você faz parte de uma instituição pública, que você ganha uma bolsa e faz um projeto, você também tem responsabilidade de trazer retorno em cima das suas pesquisas. Nem sempre retorno é todos os resultados positivos. Resultado negativo também é resultado, viu, pessoal? Só pra gente aproveitar o ganho. Isso é verdade. Às vezes as pessoas não aproveitam os resultados negativos, né? E acaba jogando fora uma pesquisa que pode ser muito boa. Com certeza. Uma das maiores dúvidas sobre o assunto, na minha opinião, é quanto à clínica. Visto que não temos essa cadeira na grade normal, isso na faculdade dela. Outro erro que cometem é dar um curso ou uma cadeira de clínica de animais silvestres abrangendo todas as espécies, o que acaba sendo muito ruim, não sendo muito bom para o aprendizado. Tu tem alguma experiência em relação a cursos de veterinária em outras faculdades, Petrone? Sim, tenho bastante contato com estudantes de veterinária pelo Brasil, por causa dos cursos que a gente viaja ministrando, e é uma reclamação muito comum. A gente tem pouquíssimas universidades que têm um investimento maior em um número maior de cadeiras de silvestres. Por que isso? É um ramo relativamente novo de atuação, quando comparado aos outros. E muitos professores, muitas instituições ainda não enxergam isso. E elas também não enxergam profissionais habilitados para que possam ministrar disciplinas. Mas é uma luta que a gente vem muito forte, não só na área de clínica, na área de medicina veterinária, mas de zootecnia e também de biologia, para aumentar o leque de disciplinas na área de silvestres. Porque assim como eu falei lá no início, em a pessoa escolher o que ela quer, a universidade, de maneira geral, ainda enxerga silvestres como uma especialidade. Então, eu estou dando uma disciplina de silvestres, é uma especialidade, quando na verdade não, é um universo novo. Então, você teria que ter muito mais coisa. E aí, uma vez que você dá um conhecimento raso,
você obriga o aluno a buscar mais fora e pelo menos de 5 anos para cá isso vem melhorando bastante essa possibilidade de capacitação externa, né? E aí ele vai conseguir suprir essa necessidade. Mas o ideal seria também ter, dentro da universidade, o movimento dos alunos exigindo mais disciplinas, exigindo coisas mais específicas, para que a universidade entenda que aquilo é uma demanda real. Porque, além disso, o mercado também está pedindo demanda. Isso, a gente está falando de faculdades que tem pelo menos uma disciplina de silvestres. Porque tem uma porrada de faculdade que nem disciplina de silvestres tem. E a galera quer, nem que seja conhecer. Pensando só na área de veterinária especificamente, a gente briga que pelo menos tem uma disciplina de urgência de silvestres. Se a pessoa não vai atuar, pelo menos que ela saiba estabilizar um animal se chega numa ocorrência para ela mandar para um profissional especializado. Então, mas isso é difícil, é uma briga que a gente tem e precisa que os alunos falam. A gente quer, universidade a gente quer, vai na coordenação, peça, a gente quer optativa, quer eletiva, quer obrigatória, a gente quer disciplina mais na área de silvestres e coisas mais específicas. E vamos botar pressão. É isso aí. Até para conhecer, né, Petrone, que às vezes a pessoa acaba passando batido por essa área porque simplesmente não tem na universidade dela. E acredito que movimentos como o GEAS ajude muito a movimentar essa área em cada universidade, né? Tocou num ponto fantástico. Volta e meia a gente vai em GES da palestra e a gente vê sempre tem uma repercussão bacana, tem um movimento forte, mas nem sempre o pessoal valoriza. E aí você para pensar, peraí, se existe um grupo de estudo de animais silvestres e os próprios alunos não se interessam em participar, em movimentar, para que eu vou criar disciplina se não tem público? Então, fortalecer os GEAs ajuda inclusive a fortalecer a exigência por disciplinas. Então vão, discuta, GEAs é um movimento fantástico, fantástico, para poder a gente conseguir desenvolver cada vez mais precocemente informações disponíveis para os alunos se formarem na área de silvestre também. Exato. E outra pergunta que tem aqui é se tem como juntar a área de laboratorial, isso quem está perguntando é bióloga, a área laboratorial com a área de silvestre, um criatório de pesquisa, no caso. Sim, um criatório de pesquisa, sim. Existe categoria que não estou tentando lembrar agora como é que é o nome, mas são a criação com fins de pesquisa. Você mantém animais silvestres com fim de pesquisa. Geralmente isso está vinculado a universidades, mas pode estar vinculado também a institutos privados ou ONGs, por exemplo, também, institutos não governamentais. Fora isso de criar com fins de pesquisa, também tem que os laboratórios comecem a desenvolver melhores metodologias para atender necessidades das instituições que mantêm. Então, melhores condições de sexagem dos animais, que a gente sabe que é questão de N, né? Também tem sobre avaliação laboratorial de patógenos, a partir também de genética também, que eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito mais ainda na área de silvestre, cada vez vai ser mais exigente, cada vez a gente começa a ter um N menor de animais em áreas isoladas, menor variabilidade genética, maior endogamia, a gente vai começar a perder populações do nada por causa desse tipo de problema. Então, como estudar variabilidade genética, como proporcionar isso? Aí vou puxar a sardinha para a zootecnia, que a gente trabalha bastante nessa parte também, mas também o pessoal da biologia trabalha bacana, bem pra caramba também, com genética de populações. Então, aí ó, multidisciplinaridade e vamos dar resultado. A Maria Paula Feitosa perguntou, só posso trabalhar na área se eu for bacharel em biologia? Falando especificamente de biologia, você me pegou agora meio no pé, porque eu não tenho ideia das questões legais de atuação, mas eu tenho certeza quase absoluta que sim, você precisa ser bacharel para trabalhar diretamente com os animais. Mas sendo licenciado, você também pode trabalhar num segmento importantíssimo que as pessoas não dão o devido valor, que é a parte de educação ambiental. A parte de educação ambiental é fundamental. Se a gente faz um esforço fila da mãe para tentar conservar espécies fora do cativeiro, se a gente tenta fazer um esforço fila da mãe para tentar preservar ambientes, é porque a gente, como sociedade, começou a pisar na bola primeiro. Então, a gente precisa
modificar essa cultura de consciência de preservação e de conservação da sociedade. E isso é muito forte através da educação ambiental. Então, não achem que é um trabalho secundário, é um trabalho primário. Senão, a gente vai fazer todo esse esforço para preservar e daqui a pouco não vai ter mais nada. Então, a educação ambiental também é legal. E não é a única coisa que se trabalha, certo? Mas eu vou ficar devendo te falar coisas muito específicas da atuação, porque está um pouquinho fora da minha ossada. A Vânia perguntou o seguinte, não sei se está falando, porque está aqui, voltou. Na questão de eutanásia, o tratamento de animais atingidos por atropelamento, por operações em algum empreendimento, biólogos podem atuar? Como é? Repete aí, que eu fiquei meio confuso na pergunta. Na questão de eutanásia e tratamento de animais atingidos por operações em algum empreendimento, biólogos podem atuar ou só veterinários? Vamos lá. Se eu não me engano, né, a eutanásia só pode ser realizada por médico veterinário, certo? E aí a gente vai ter que conferir na lei... Eita, eu não vou falar o número da lei, que eu vou fazer besteira e falar o número da lei errada. Mas a lei de criação da profissão de medicina veterinária, que ela é de 68. A de zootecnia eu sei que é 5.550. Mas... E nela diz que é atuação privativa. Tenho certeza, tipo, 99,9% que só o veterinário pode realizar a eutanásia, assim como procedimentos cirúrgicos. Né, procedimentos cirúrgicos, clínica, isso é exclusivo de médico veterinário. O biólogo até pode tirar fazer... sangue, né? Deixa eu tentar lembrar, porque houveram algumas modificações, mas sim, qualquer processo invasivo ao animal, procedimento invasivo, ele é restrito ao médico veterinário, nesse tipo de... para clinicar, para cirurgia e esse tipo de coisa, certo? A eutanásia também. Mas o biólogo ele pode atuar, e é uma forma de atuação conjunta, numa avaliação psicológica, psicobiológica do animal, para saber também se ele tem condição de seguir a vida dele. Então é um trabalho meio conjunto, assim, um animal desse chega e a gente vem com uma avaliação sanitária do animal, feita pelo médico veterinário, psicobiológica, feita pelo biólogo, e uma avaliação nutricional para saber se o animal tem condições. Com essas 3 avaliações a gente consegue liberar um animal, mas eutanásia, médico veterinário, ok? Ok. A Tassi mandou aqui o comentário, 2 comentários dela, na verdade, sobre essa pergunta de agora. Ela disse que biólogo pode auxiliar, né? Não exatamente fazer a eutanásia, mas ele vai trabalhar auxiliando. E sobre a pergunta anterior, ela falou justamente algo que eu tinha quase certeza, mas também fiquei na minha, né? Que eu não sou besta. Se tentasse aqui para comentar. Ela falou que licenciado pode trabalhar, sim. Além do bacharel, o licenciado pode trabalhar, só que precisa ter a carga horária completa. E ser inscrito. E outra coisa importantíssima que ela falou aqui, mas é para qualquer profissão. Você só pode atuar profissionalmente se você for inscrito no conselho de classe da sua profissão. Então, o biólogo só pode atuar como biólogo se ele se registrar no Conselho Regional de Biologia. Zootecnista só pode se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia. E o veterinário também. Se você atuar sem se registrar, é exercício legal da profissão, é um crime. Você não pode, certo? Então, ela falou para biólogo, mas é para qualquer profissional, sendo de área de doméstico a silvestre. Se você atua, você está fazendo errado. Se você conhece alguém que atue, denuncie, porque você está auxiliando, você está contribuindo para a função do conselho, que é fiscalizar o exercício de maus profissionais. Exatamente. Isso é uma coisa que tem sido um grande problema aqui no Brasil, né? A Franciele mandou aqui: boa noite. Para trabalhar com consultoria ambiental, quais os cursos necessários que precisam ser feitos para iniciar nessa área de atuação? Primeiro é entender o que é consultoria ambiental e qual segmento da consultoria ambiental você vai trabalhar. Então, como é uma atuação mais específica, sempre você se capacitar antes, né? Então, parte de legislação, certo? Quem quer trabalhar com silvestres vai ter seu mini advogado dentro de você, aprendendo muito sobre legislação. Precisa demais, né? Fora isso, a parte de estudos de biomas, mas é isso que eu estou falando, tem que entender qual tipo de consultoria ambiental você vai fazer. Consultoria ambiental de redução de impactos
nos recursos gerados por empresas, consultoria ambiental para realizar levantamento de fauna, consultoria ambiental para realizar assessoria em projetos de conservação. Que tipo de consultoria ambiental? Aí você entendendo isso, você começa a se formar nas necessidades do mercado. Então entenda quais são as necessidades do nicho de mercado que você quer atuar e você começa a se capacitar em relação a isso. Exato. Rafael Oliveira. Então, o biólogo não pode seguir essa área de biomedicina, patologia, análises veterinárias, né? Então, se ele for de Portugal mesmo, não sei como é a legislação em Portugal, certo? Mas a parte de biomedicina, a gente tem um curso de biomedicina, né? Tem os biomédicos que vão atuar com biomedicina. Parasitologia, biólogo vai poder atuar com parasitologia também. A parte de clínica, não. A parte de clínica é de veterinária, não tem o que fazer. Exato. E não é que é ruim só ser do veterinário, não. Ele estuda para isso, ele passa aquele tempo todo na graduação estudando para isso. Assim como, por exemplo, o tecnista vai atuar pra caramba com nutrição. A gente estuda nutrição até enjoar, até de olho fechado. Então, é o perfil de formação do profissional. Senão, para que a gente ia estar formando tanta profissão diferente? A gente ia formar um profissional e acabou. Exato, ia fazer uma faculdade só e todo mundo fazia tudo. Virava todo mundo junto, faz tudo, né? Se eu não me engano, Petrone, tem algumas áreas de biomedicina que biólogo atua também, em conjunto. Mas para assinar como biomédico, não. Sim, é porque existe também o que a gente chama de áreas de sombreamento. Não é assim, tipo, vou falar da minha profissão, certo? Zootecnista faz isso, veterinário faz isso, biólogo faz isso. E é bem limitado. Tem o que a gente chama de áreas de sombreamento. São áreas que permitem a atuação de 2 ou 3 profissões no mesmo segmento. E aí, geralmente, é onde vai começar o limite entre uma profissão e outra. Tudo isso você consegue ver olhando as leis de regulamentação das profissões. Biologia tem, medicina veterinária tem, zootecnia tem. A gente tem trocentas profissões no Brasil, mas acho que só umas 16 tem uma lei de criação que diz o que é a profissão e o que ela pode fazer, o que ela deve fazer e tudo mais. Então procurem isso. Exato. O Everton perguntou: zootecnista pode atuar a fundo na área de reprodução de silvestres? Claro, meu filho, claro. O que a gente faz em doméstico? A gente faz isso. A gente trabalha muito com reprodução, muito, muito, muito mesmo. Muito com seleção, muito com melhoramento genético animal. Por isso que a gente paga as cadeiras de genética, melhoramento genético. E sim, e cada vez precisa mais, porque uma das coisas que mais se quer, não importa a área, é reprodução. Se eu trabalho comercialmente, é uma produção comercial, eu quero reprodução, porque eu quero filhotes ou para vender os animais, ou filhotes para produzir mais carne, ou filhotes para eu ter mais animais de trabalho. Se eu trabalho em conservação, claro que eu quero reprodução, eu quero aumentar as populações. Então o zootecnista não só pode, como deve. Eu acho que a gente está perdendo muito campo, não só assim de reserva de mercado, não estou preocupado com isso, mas de ter profissionais que têm uma habilitação fantástica para trabalhar com reprodução, que não seguem. E aí a gente poderia estar muito mais avançado nesse quesito, com maiores contribuições no Brasil. Mas eu tenho esperança que a galera vai começar a acordar para isso. Com certeza. E já tem criatórios enormes, né, aqui no Brasil, de carne comercial de silvestre e criatórios de pets também, né? Também, bastante. Não tem tanto quanto a gente gostaria, mas tem. Exato. A Patrícia fez uma pergunta bem interessante. Ai. E se tu não comentar tudo que eu acho que tu vai comentar, eu vou dar uma comentada também. Vamos lá. Patrícia Alves falou: o que o mercado precisa e espera do profissional para trabalhar nessa área? Mestrado, especialização ou algum curso específico? Vamos lá, né? Eita, pergunta maravilhosa. Depende do mercado. Se for um mercado ligado à área de pesquisas e projetos, geralmente ele vai querer sempre pessoas muito especializadas, certo? Ele demanda pessoas com doutorado, mestrado, com uma alta capacitação científica para conseguir dar resultado nas demandas científicas. Mas o mercado de trabalho, como é que eu posso dizer? Porque eu não gosto de falar que é mercado de trabalho
Você tem quem trabalha e tem quem faz pesquisa. Quem faz pesquisa também trabalha, e bastante, né? Mas o mercado normal, ele exige algumas características, sim. Exige muita formação? Depende do local que você vai atuar. Se não tem um processo que está rolando até muito na internet aí, uma coisa que eu não sei nem se é verdade, por isso que eu não vou nem comentar, porque eu não pesquisei, mas sobre a superqualificação. As pessoas começam a ficar tão qualificadas que o mercado ainda não absorve porque ele não está pagando por isso. Acontece? Acontece. Na área de silvestre, acontece. Por quê? Porque acontece em todas as áreas. Porém, eu vinha discutindo há um tempo atrás, inclusive vendo uma palestra de um profissional que é uma referência para mim, ele mostrou uma pesquisa muito legal falando do que uma pergunta que fez para RH de empresas. Qual característica é imprescindível para se contratar um funcionário? A última coisa era experiência profissional. A primeira eram características pessoais, ligadas à capacidade de conversar, Isso, ó. à inteligência emocional. Claro, inteligência emocional. Hoje em dia, então, faz uma falta, né? Que na minha época a gente chamava de maturidade. Maturidade pessoal e maturidade profissional, mas essa inteligência emocional. E isso está sendo o primeiro ponto que está sendo visto pelas empresas. Então, significa então que eu vou largar de mão, ficar me especializando tendo experiência? Não, você vai fazer. Mas vamos trabalhar internamente também sua capacidade comunicativa, que é o segundo ponto que as empresas levantam, é a capacidade comunicativa. Mas para que eu quero capacidade comunicativa? Porque eu vou te dar um recado. Você quer trabalhar com animais silvestres, meu amigo? Você vai trabalhar com mais gente do que com animais. Então saiba se comunicar, saiba trabalhar em equipe para ter resultados. Então, relações pessoais, capacidade de comunicação, e aí eram 4 características. E a última era a parte de experiência profissional, que não é que fique menos importante, mas não é a primeira coisa que olham. Era mais ou menos o que eu também iria comentar. Esse livro fala muito sobre isso, Petrone. A gente chama na tua época, né? Porque eu não sou da mesma época que tu, mas na tua época chamava de maturidade, mas Daniel Goleman resolveu dar um nome mais bonito e publicar alguns artigos a respeito. E ele fala justamente isso. As empresas, isso já tem estudo comprovado, artigo comprovado, que as empresas procuram inteligência emocional, inteligência interpessoal, que é de comunicação, inteligência interpessoal, intrapessoal, que é consigo mesmo, e por último a técnica, né? Que é o que eles chamam de técnica, que é as especializações. Porque, poxa, o que é que você espera? Se a pessoa quer trabalhar com aquela área específica, a pessoa obrigatoriamente tem que ser especializada naquilo. Tem que ter, é uma coisa obrigatória, não é mais uma coisa competitiva, é uma coisa que você precisa ter aquilo. Então, para critério de desempate é sempre, principalmente para ocupar cargos maiores, cargos de liderança, a pessoa tem que ter uma inteligência emocional muito grande, a pessoa tem que ter um QE, que ele chama, né, que é quociente emocional, muito alto. As empresas hoje não fazem mais teste de QI, ele fala isso muito dos Estados Unidos, que é onde mais fazem teste de QI, né? Não fazem mais teste de QI para contratação, fazem teste de QE, de quociente emocional, para poder ser contratado. E acho que é isso que falta muito a gente aprender, né? A gente buscar se conhecer como pessoa, se conhecer como profissional, e a partir disso, de fato, começar a atuar. Eu acompanhei bastante, Petrone, essas notícias que vieram da BBC e outros meios, falando sobre a super especialização, né, do profissional, sobre pós-doc que está... Não vamos comentar. E assim, é uma visão, uma coisa que eu vejo, uma coisa que eu comentei, inclusive no Instagram, uma coisa que eu comentei com muitas pessoas, é que, poxa, essas pessoas, beleza, triste pra caramba essas pessoas terem tanta capacidade na área, tanta especialização na área e não tá conseguindo um trabalho, né? A gente sabe, a gente não nega que no Brasil não tá tendo investimento para pesquisa e países como Emirados Árabes, a maior produção comercial, a maior renda deles é com produção científica. Então, tem como ciência trazer dinheiro para o país. Mas aqui no Brasil isso não é uma realidade.
Mas aí a pessoa ela tem duas opções: reclamar disso e ser desempregado, ou procurar soluções, né? E se a pessoa ela se move, se a pessoa vai procurar estudar empreendedorismo, se a pessoa vai procurar estudar, qualquer outra coisa que traga dinheiro para ela nessa área, a pessoa vai ter sucesso, né? E aí, só inclusive, diz. Para fazer um adendo, que quando a gente fala estudar empreendedorismo, mas eu não quero montar empresa. Empreendedorismo é muito mais que montar empresa, tem um empreendedorismo pessoal. Então, vai estudar empreendedorismo primeiro para você saber o que é empreendedorismo, sua visão dele está muito limitada. Então, isso é fundamental. Acho que esse gancho aí de empreendedorismo, né, as dificuldades estão aí, mas uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais é que sempre que tem uma dificuldade, na dificuldade tem algum tipo de oportunidade. Exato. E só se você tiver um olho afiado, se você tiver um pouco, sabe, a mente um pouco aberta, o que às vezes é difícil pelo desespero, né? A gente sabe que cada um passa o calo que aperta, mas você vai conseguir enxergar uma oportunidade. E em Silvestres não é diferente. Exato. Deu uma travada, voltou. E sem falar, Petrone, tu tinha comentado, acredito, que não tem exatamente empreendedorismo na área de pesquisa e tudo mais, não era mais ou menos assim, né? Que não tinha que ser voltado, ligado a algum órgão público. Não, que toda pesquisa ela é ligada a algum tipo de instituição. Ah, sim, pronto. Eu conheço um pessoal da BioBirro, cito nomes, que eles viram justamente essa situação de que eles queriam trabalhar com pesquisa, eles não queriam ter exatamente uma empresa, eles não queriam vender um produto, eles queriam trabalhar com pesquisa, são pessoas que são pesquisadores, biólogos pesquisadores da área de genética, da área de biotecnologia, e eles não viram a área para trabalhar, não viram concurso para fazer. O que eles fizeram? Se juntaram, 4 amigos, procuraram problemas que tinha no Brasil, problemas que tinha na sociedade, problemas que tinham em grandes empresas, fizeram um projeto para solucionar aquele trabalho, isso utilizando, no caso deles, biotecnologia, e aí eles vão, antes de fazer a pesquisa, antes de fazer a solução, só com um projeto feito, eles vão nessas empresas, vendem a ideia, a empresa financia a ideia, porque quer a solução daquele problema dele, e pronto, eles têm o dinheiro para sobreviver a vida deles, e muito bem, inclusive. Tem para produzir o artigo deles e tem para poder produzir a solução. Então, eles que estão ajudando no controle do mexilhão dourado nos portos, que é um grande problema hoje em dia, que está destruindo muita embarcação. Então, eles conseguiram fazer isso tudo com renda particular, tudo eles metendo a cara, estudando armas de persuasão, estudando manual de persuasão da FBI, puxando a sardinha para os livros que eu gosto, né? Mas vendendo isso, né? Só basicamente falando e depois fazendo um trabalho massa. Então, acredito que a gente tem que descobrir as oportunidades disfarçadas, né? Tem livro sobre isso, então buscar isso, não se reservar só ao que a faculdade mostra. E não se acomodar, porque isso é uma das características que as empresas também buscam. Aquele que tem perfil de se acomodar, ela nem contrata também. Então, não se acomodar para tudo. E aí eu também queria só levantar, porque eu vi que alguém botou nos comentários, a gente falando de eutanásia, tudo, alguém botou um manual de boas práticas de eutanásia que tem disponível no Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então eu sugiro para todo mundo que vocês visitem os sites do Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia, site do Conselho Federal de Biologia, porque nos sites eles têm várias regulamentações, várias instruções normativas, legislações, e eles vão começar a entender um pouco mais como cada profissão atua, quais são os limites dela e quais são as obrigações legais. Então, procurem informações, gente, pelo amor de Deus, não fique esperando que alguém também conte tudo, sai um pouquinho da cadeira, pesquise, pai, Google tá aí para ajudar a gente, né? E aí você também pode ir nas associações de profissionais, como tem a Associação Brasileira de Zootecnistas, tem para veterinários a Associação Brasileira que é a Brava, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens. Então, você consegue achar bastante coisa, mas leiam bastante essas resoluções, legislações e tudo mais que tem nos conselhos, porque às vezes a gente está falando aqui, atropela uma informação, pode dar a entender outra coisa, posso ter confundido, então lá está escrito, está o papel e você consegue ler e se basear bem. Vamos embora?
A Jéssica perguntou aqui uma coisa que já foi perguntada também pelas perguntinhas que foram enviadas para a gente. Quais são os melhores autores sobre animais silvestres que você recomenda? Né? Depende. Né? Depende de qual área específica. Né? Eu sempre vou recomendar um livro que eu acho fantástico, que é o Tratado de Animais Selvagens. Por mais que ele tenha uma pegada um pouco mais levada para a área de medicina veterinária, ele tem muita informação também para zootecnia e biologia, principalmente o volume 2, que foi dado uma revisada, melhorado informações, complementado mais informações e tudo mais. Então acho que é um livro inicial muito bom, porque é aquele livro que vai te dar uma base, além de uma base vai te dar, mas o que é isso? Aí você vai levando para outros questionamentos, para outros livros e tudo mais. Mais do que qual é o melhor autor, não espere mastigado, vai ler a maior quantidade de livro que você conseguir, vai ler a maior quantidade de artigo que você conseguir e tem um pouquinho de senso crítico no que você está lendo. Isso vai servir para tudo na sua vida. Se você ficar querendo adquirir só um tipo de pensamento, você fica limitado àquele tipo de pensamento, àquele tipo de palavra, e às vezes, tendo outras experiências, isso abre a sua mente e desenvolve seu senso crítico de isso é correto, isso não é correto, isso está ultrapassado, não está ultrapassado. Então, mais do que qual é o melhor autor, quantos livros você vai conseguir ler por mês, dos mais variados temas. Verdade. Vamos lá. Qual a média salarial de quem trabalha com silvestres? E onde estão as melhores oportunidades? Da Beatriz Jader. Pergunta massa, Beatriz. Pergunta que a gente ouve, acho que todo dia. Média salarial. Não existe. Não existe. Eu conheço técnico que ganha R$1.200 por mês. Conheço gente que ganha R$16.000 por mês atuando. Então, tem gente que ganha mais, que eu sei, né? Tem gente que ganha menos, que eu sei. Então, assim, média salarial vai ser em cima do reconhecimento profissional que o local tem e o quanto os profissionais não se prostituem no local. Porque se você está achando que te pagam pouco, quando sua profissão deveria receber mais, é porque existem profissionais que se permitem receber pouco. Se permite trabalhar de segunda a sábado e receber R$800 como biólogo. Entendeu? Então, assim, por isso que existem os conselhos, não só na parte salarial, mas principalmente na atuação equivocada que prejudica a sociedade. Mas, isso tem um termo que é para esse tipo de conduta, de você cobrar menos do que deveria para conseguir ganhar mercado e tudo mais. Então, assim, também, qual é o tipo... é muito fácil falar se eu já estou trabalhando, eu estou precisando trabalhar, e se a pessoa oferecer 800 conto, eu estou precisando e tal. Mas é esse tipo de conduta que faz com que paguem cada vez menos. Então, tem gente que ganha bem, tem gente que ganha bem. Muito, muito, muito bem, por sinal. Entendeu? Isso também vai de quê? Do tipo de trabalho que você entrega. Certo? Você, às vezes, vai receber pelo tipo de trabalho, pelo o produto que você entrega como profissional. Nem sempre é assim, tem gente que entrega produtos maravilhosos e não recebe como deveria, mas é isso que eu tenho para dizer. E onde tem as melhores oportunidades? Brasil todo. Brasil todo não, mundo todo, mundo todo. A área de silvestre está crescendo bastante. Então tente pegar um segmento que você goste, porque se é um segmento que você gosta, você vai se empenhar mais, você vai estudar mais, você vai se dedicar um pouquinho mais da hora que você queria passar. E você vai entregar um produto melhor e vai ser valorizado financeiramente quanto a isso. Exato. Aí, o Denis... eu falei do biólogo, mas é o que a Samara falou, qualquer profissão faz isso, não é só o biólogo que se prostitui não, zootecnista, veterinário, todo profissional tem a galera que se prostitui, para não falar que é perseguição. Vamos embora. O Denis perguntou aqui a mesma coisa que ele tinha perguntado no e-mail, então eu vou ler aqui. Beleza? Quais instituições, desde pública a privadas, que oferecem cursos na área de silvestres? Então, instituições públicas, as próprias universidades nas organizações de eventos e tudo mais,
A gente, às vezes, os conselhos de profissão, às vezes estão fazendo alguma coisa ou outra, mas cursos, assim, tá me faltando memória. Pode ser que tenha, mas realmente não é algo que marca, não. E na área particular, sim, a gente tem bastante empresa que vem, inclusive, olha nós aí, a Silvestre Ambiental, né, que eu sou zootecnista, a gente é um segmento muito forte, na verdade é o segmento que fez a empresa aparecer, foi a de realizar cursos na área de animais silvestres, cursos de alta qualidade técnica, né, não um curso qualquer, e a gente também tem os nossos parceiros, eu nem sei onde é que você está no meu vídeo, se é aqui mesmo. É aí mesmo. Né? Pronto. Que fazem a parte online, porque a gente vê cada vez mais também que viajar tá caro, né? Caramba. Então, às vezes, você quer viajar para fazer um curso, curso de se capacitar enquanto você está descansando, quando você chega em casa à noite, no computador, no telefone. Então, a gente tem. São empresas que eu vou recomendar, claro, porque eu trabalho com o seu parceiro, sim, mas porque eu tenho certeza da qualidade do produto que se entrega. Mas a gente tem outras pelo Brasil que também oferecem uma coisa ou outra. A Lona Luísa perguntou como eu faço para estagiar nessa área de silvestre. Você vai precisar de duas coisas. Uma flanela e um óleo de peroba. Passe na cara de pau e vai pedir estágio. Vai em instituições, vai em zoológico, vai em criadouro, vai em mantenedouro, vai em todo canto, em empresas e vai pedir estágio, né? Lembrando que nem toda empresa vai conseguir te oferecer estágio, porque a gente tem a lei do estágio, nem toda empresa se enquadra para conseguir disponibilizar estágio ou disponibilizar uma quantidade grande de vagas para estagiária, né? Mas pedir, velho. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir. Ah, mas eu estou nos primeiros períodos. Você sempre tem o que aprender e sempre tem o que fazer. E isso é o estágio. O estágio é você possibilitar a sua pessoa como uma ferramenta, um recurso humano de trabalho em troca de formação, de capacitação. Então, as empresas também têm muito interesse nisso. Não só as empresas, mas as instituições públicas. E às vezes instituições públicas elas não têm vaga para estágio, mas tem para uma pesquisa, tem para aplicação de um projeto. Então, mete as caras. Você faz o que nas férias? Vai para shopping, comer hambúrguer, tomar cerveja? Vamos todos, mas faz isso depois do expediente. Vai estagiar, velho. Vai correr atrás, vai se capacitar. Ninguém vai entrar na universidade querendo te contratar. Existe sim o QI, o que indique? Existe, eu vou falar isso pro resto da minha vida. Só contrata quem é conhecido. Por que a gente não contrata João Paulo, que mora lá em Bitimirim, de não sei aonde? Porque eu nem conheço. Como é que eu vou contratar uma pessoa que eu nem conheço? E como que você se faz conhecido? Em estagiar, indo para evento, vai trocando ideia na internet, tudo isso, né? E mostrando que você tem algo a oferecer. Que é que volta aquilo lá, mais do que experiência profissional. Você tem algo a oferecer. Você tem um perfil disposto a trabalhar, a aprender, a desenvolver e a desenvolver as atividades da instituição. Exato, compartilhando informação de qualidade em rede social também, né, Petrone? Eu vejo que as empresas hoje olham muito as redes sociais e isso pode ser um fator que lhe diferencie de outros profissionais e tudo mais. A gente olha, não é dizer, as empresas olham, a gente olha. Então, se a gente olha, com certeza todas as outras também olham. Então, não é balela. Exatamente. Foi mais ou menos a pergunta que Letícia fez aqui de como conseguir entrevistas de emprego sem ser indicado. É botar a cara a tapa e ir lá dizer, quero ser contratado. Me entrevista aí. Aquele meio, uma abordagem diferenciada e participar de uma atividade que a empresa está fazendo, tentar identificar, seja proativo. Pô, você vê uma empresa que tem interesse em trabalhar, o que a empresa faz de serviço que você acha que você se encaixa? O que eu acho que pode melhorar? Já chega oferecendo uma melhoria, já chega se mostrando, não como, pelo amor de Deus, me dá um emprego, mas, ei, me dê uma oportunidade de fazer você ganhar mais dinheiro, porque eu tenho aqui a solução. Olha a diferença? Eu, como empresa, olho, pô, não estou precisando contratar agora, mas esse cara vai aumentar a minha margem de lucro, esse cara vai aumentar meus índices de conservação, esse cara vai melhorar o que eu estou proposto a fazer, e ele está me oferecendo a solução. Em troca, a gente vai desenvolver mais. Então, deixa eu ver se eu me encaixo aqui e consigo. Então, aborde de maneira diferenciada, não seja só, pelo amor de Deus, me dê um emprego. Estude comunicação, né? Vamos para mais uma e a penúltima, tá? Ana Luísa perguntou como trabalhar em contato direto com os animais.
O que eu tenho que fazer para conseguir isso? O que é o contato direto para você, Ana Luísa? Vai pegar o bichinho na mão para tirar foto? Eu espero que não, que essa não seja a sua pergunta, certo? Porque a gente vê muito isso acontecendo. O pessoal que quer ter a experiência profissional, que quer o estágio, que quer o emprego, para ficar pertinho dos bichos. Claro, a gente gosta de bicho, a gente quer ficar próximo, quer. Não necessariamente o contato direto. Para você trabalhar com acesso a animais, vá para instituições que mantenham animais. E lá você vai ter acesso aos animais. Ah, mas eu vou poder ficar pegando no animal? Depende. Primeiro, é possível? Segundo, vai atrapalhar a manutenção do animal? Terceiro, o animal se importa? E o quarto, que não é o último, não é menos necessário, é necessário o contato direto com o animal? Então, tudo isso pesando. Então, assim, você quer trabalhar próximo aos animais, em instituições que mantêm animais. É o único local que vai ter possibilidade de fazer isso, certo? Mas não tente pensar a sua profissão como alguma coisa que vai possibilitar que você tenha um feedzinho no Instagram cheio de fotos bonitinhas com os animais, não. Por favor, seja mais. Margot perguntou se ela, como francesa, ela teria como trabalhar no mercado daqui. Tu tem alguma informação sobre isso? Sim, tem como sim. A única limitação que eu acredito é que alguns concursos públicos exigem cidadania brasileira. Então, para concursos públicos e alguns, não seria possível para ela. A não ser que ela arrume um pretendente aí, se case, consiga cidadania. Olha aí a polícia me pegando agora, fazendo indicações. Eita. Mas, para concursos, entendeu? Mas fora isso, não há nenhuma restrição sobre um estrangeiro trabalhar no Brasil. E com animais silvestres também não há nenhuma, não. Bota a cara no sol, amiga. Vamos para a última pergunta. Não, misericórdia, essa é enorme. Para trabalhar em zoológicos com manejo, é preciso ser veterinário, é preciso ser biólogo, ou outras áreas também podem? Pronto, pergunta massa. Eu vou te responder fazendo outra pergunta. O que é manejo? Certo? Muita gente limita manejo a manusear o animal, a pegar o animal. Não, manejo é um conjunto de protocolos técnicos que se divide em manejo nutricional, manejo sanitário, manejo reprodutivo, manejo de contenção e manejo de prevenção de riscos. Então, viu? Isso é manejo. E aqui eu consigo enxergar a atuação das três grandes profissões que a gente está trabalhando aqui hoje: veterinária, zootecnia e biologia. Então, para trabalhar com manejo, você não precisa ser só biólogo. E não existe só zoológico como opção também. Ele é uma opção maravilhosa, é uma opção maravilhosa. Está crescendo, as pessoas estão entendendo o que é um zoológico, estão entendendo a importância, então, vai valorizar mais? Vai, mas não é o único local, não se limite só a ele. Se você tem a oportunidade e vai ser bacana, certo? Mas ir para manejo, não precisa ser só biólogo. Então, entenda também o que é o manejo.